Jason Landry, 1,86 m, 78 kg e 21 anos. Ele está desaparecido desde 13 de dezembro de 2020. No episódio de hoje, vamos refazer os últimos passos desconhecidos desse jovem que desapareceu misteriosamente e tentar responder a duas grandes perguntas: o que aconteceu com Jason Landry e onde ele está? Jason Landry é um jovem que desapareceu aos 21 anos de idade na região central do Texas. Ele é o caçula dos 3 filhos, 2 homens e uma mulher, que são frutos de um casamento perfeito entre um pastor evangélico e uma musicista. Os pais de Jason são casados há mais de 30 anos e sempre criaram seus filhos num harmonioso e pacífico lar cristão. Quando estava na adolescência, Jason decidiu que queria cursar música na universidade. Aos 20 anos, ele conseguiu a tão sonhada bolsa de estudos e se mudou para São Marcos para estudar na Texas University. Já era próximo do Natal e Jason estava terminando seu primeiro semestre na faculdade. As provas finais estavam se aproximando e ele tentava ser aprovado em todas elas para não se atrasar e enfim conseguir passar o Natal em família. O plano dele era fazer as provas e ficar em casa durante todas as férias de inverno. Ele conseguiu. Quando as provas acabaram, na noite de 13 de dezembro, Jason pegou seu carro e foi dirigindo para a casa dos seus pais. Mas no meio do caminho, alguma coisa misteriosa aconteceu e ele nunca conseguiu chegar lá. Segundo o chefe da polícia de Cadwell, o capitão Jeff Ferry, um bombeiro voluntário estava dirigindo pela estrada de South Flat no domingo à noite, quando viu um carro com os faróis acesos parado fora da estrada. Quando se aproximou, viu que na verdade o carro estava batido em uma árvore, mas que não tinha ninguém dentro. Então ele chamou a polícia e quando os oficiais chegaram, o policial subiu e desceu a estrada algumas vezes à procura do condutor do veículo, pois ele poderia estar em alguma vala, caído e precisando de ajuda. Naquele dia estava frio e logo a temperatura iria cair bastante, então deveriam encontrar o acidentado o mais rápido possível. Enquanto uns procuravam pela estrada, outros policiais investigavam o carro e seus arredores. Eles notaram algo bem suspeito. As peças de roupa que provavelmente Jason usava no momento do acidente estavam espalhadas ao longo da estrada. Primeiro eles encontraram a calça, depois de uns 300 metros a camisa e depois de mais alguns metros a cueca do rapaz. Parecia que ele foi se despindo voluntariamente ao longo do caminho. Numa revista mais minuciosa no carro, a polícia encontrou uma mochila com seus documentos e alguns pertences pessoais. Eles puderam constatar que se tratava de um jovem branco, de altura mediana e que era um estudante universitário. Eles também encontraram uma caixa de remédio, e dentro dela havia 10 buchas de maconha. Pronto, se a gente juntar as peças desse quebra-cabeça, agora dá pra entender o porquê do acidente. Provavelmente ele estava sob o efeito de drogas, mas por que deixar o carro e sair correndo tirando as roupas pelo caminho? Enquanto isso, outro policial ligou para a mãe de Jason, avisando que o carro de seu filho, um Nissan Altima 2003 de cor dourada, tinha acabado de bater e o jovem que dirigiu o veículo estava desaparecido do local. Depois de receber essa ligação às 2 da madrugada e completamente desesperado, Kent, o pai de Jason, pegou seu carro e saiu de Houston na mesma hora e dirigiu até Luling, que fica a 227 km de distância de sua casa. Dirigindo loucamente e sem pensar muito nos limites de velocidade ou sequer na fiscalização, a única coisa em que o pai do jovem pensava era em encontrar seu filho e depois lhe dar um puxão de orelha. Chegou na cidade, o pai do jovem pensou que encontraria todo um aparato. Ele pensou que havia policiais andando dentro dos matos com lanternas, viaturas rodando pelas estradas, mas não era nada disso. Todos já haviam ido embora. O carro do jovem tinha sido rebocado do local da cidade e o policial já tinha voltado para a delegacia para dormir. Quando Kent chegou ao local exato do acidente, viu que os policiais não haviam recolhido nem as provas da estrada. Então ele começou a recolher as roupas do filho que estavam espalhadas e a filmar tudo para usar na investigação. A partir daí, o pai do rapaz colocou em xeque a teoria dos policiais de que era apenas um acidente de carro envolvendo um jovem drogado e que em seguida saiu vagando por aí. Achando toda aquela negligência por parte da polícia muito estranha, depois de um dia de busca sozinho, Kent acionou a Texas Busca e Salvamento, que é uma organização sem fins lucrativos e que ajuda na busca de pessoas desaparecidas. 2 dias depois, no dia 15 de dezembro, começaram as buscas pelo rapaz. Já no início, os cães farejadores indicaram algo assustador. Havia um lago próximo do local do acidente e existiam fortes indícios de que Jason tinha ido para lá. A empresa, então, primeiro tentou achar alguma pista no lago usando mergulhadores e até um sonar, mas depois de dias de buscas em vão, o proprietário das terras autorizou que o lago fosse totalmente esvaziado para a procura do rapaz. Mas ao contrário do que os farejadores apontaram, Jason não estava lá. Se esse que era o único rastro de Jason estava errado, onde será que ele foi parar? Enquanto isso, a polícia voltou ao caso e começou a refazer os passos do jovem. Eles foram até a faculdade onde Jason estudava e interrogaram seu colega de quarto. O jovem disse que Jason vinha fumando muito nos últimos dias e que estava cada vez mais confuso. Ele sempre vivia trancado no quarto,
quarto e não falava com ninguém. Enquanto isso, as buscas pelo rapaz não paravam. Foram usados helicópteros, aviões, cães farejadores, aparelhos de visão noturna, mais nada. Nenhum indício do jovem. Quando os aparelhos... O insucesso das buscas levantou um novo questionamento. Será que ele foi sequestrado? Será que ele não tenha batido o carro, pois estava tentando fugir de uma perseguição, mas quando bateu, os sequestradores o alcançaram e o jogaram dentro de um outro veículo? Para verificar essa nova hipótese, os policiais passaram a buscar qualquer filmagem de câmeras de segurança que indicassem alguma anormalidade no percurso, desde seu apartamento em São Marcos até a área do acidente em South Flat. Mas nada de anormal foi encontrado. O carro de Jason não foi perseguido. Além disso, câmeras de segurança de uma fazenda próxima do local indicam que nenhum carro passou depois de Jason nos momentos do acidente. Então, o que aconteceu realmente? Como alguém simplesmente desaparece do nada? Quando já não restavam mais ferramentas, um dos investigadores lembrou de algo muito importante: o Waze que o jovem utilizava. O aplicativo de mapa, que é famoso no mundo inteiro, te localiza minuto a minuto, mas quando você para, ele também percebe e indica o exato momento que parou. Então a polícia constatou, através de diversos metadados fornecidos pelos aplicativos, que Jason minimizou o mapa do Waze e entrou no Snapchat. Enquanto estava olhando o story no Snap, Jason se perdeu e seguiu pelo caminho errado. Esses dados são esclarecedores e indicam que o acidente provavelmente tenha acontecido, pois Jason se perdeu. Mas quando paramos para analisar o local do acidente, isso deixa de fazer sentido, pois o carro bateu numa linha reta. E por que ele desapareceu em sequência? Por que será que Jason se despiu pelo caminho? Aqui vai a minha teoria, e lembre-se do início desse vídeo. Temos duas perguntas a responder: o que aconteceu com ele e onde ele foi parar? Jason pode ter batido o carro, pois provavelmente tem usado alguma substância entorpecente, estava com os reflexos prejudicados. Não deu tempo de desviar da árvore. Em seguida, ele pode ter se assustado com a fumaça que saía pelo motor do carro e pode ter decidido sair correndo e tirando as roupas, pois pensou que o carro estava pegando fogo. A alucinação é completamente normal nos momentos de alto estresse. Ao sair dali, ele pode ter corrido para os campos que ficam perto e pode ser que tenha se deparado com uma manada de javalis, que são considerados uma praga naquela região do Texas. Os javalis são animais totalmente selvagens e podem ter atacado Jason e o terem devorado por completo. Só lembrando que javalis são onívoros e comem de tudo, inclusive carne humana.